Eu saúdo todos os nossos amigos, nossos irmãos, todos aqueles que estão participando aqui conosco deste programa, Profecias Bíblicas. Saúdo com a paz do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos a esse programa. Nós estamos presentes nas mídias oficiais da Igreja Cristã Maranata, na TV Manaim, e você está convidado a participar não somente deste, mas de outros programas. Você vai ver aí na playlist do YouTube a série de programas que nós temos abordado sobre esse assunto. Nós estamos aqui com o pastor Ricardo Zoen. Amém. A paz do Senhor para todos. Pastor Kleber Freitas. Paz do Senhor. E pastor Edilson Rocha. Paz do Senhor. Participam dessa mesa. O tema que nós vamos abordar, nós vamos dar continuidade. Nós estamos abordando as festas proféticas de Israel. E hoje nós vamos falar de Pentecostes. Já falamos das primeiras festas, falamos da Páscoa, falamos dos pães asmos, primícias, e agora nós vamos falar de Pentecostes. O texto que nós vamos aqui colocar para a nossa meditação, vai balizar esse assunto, está em Lucas 24:49, que diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, mostrando a importância e a necessidade dos discípulos permanecerem em Jerusalém, uma figura profética dessa obra, a obra do Espírito Santo, ou seja, aquilo que ele está realizando na nossa vida, porque um evento extraordinário, profético, já estava preparado ali para a cidade de Jerusalém, que era esta festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo seria derramado, era um cumprimento da profecia de Joel. Nós temos falado aqui nos episódios anteriores sobre as festas, né? E as festas, chamadas as festas do calendário levítico, Israel tinha 7 festas. E estas festas estão registradas no livro de Levítico, capítulo 23. E essas festas compreendiam Páscoa, pães asmos, está aqui, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. As primeiras festas eram chamadas as festas da primavera. Elas ocorriam entre o primeiro e o terceiro mês. Então, ali estava a primeira festa, foi a festa da Páscoa, aquela referenciada na saída do povo do Egito, e logo depois vinha pães asmos, primícias, e depois vinha Pentecostes. Depois havia um intervalo, e no 7º mês iniciavam as festas chamadas de outono. O 7º mês aqui está relacionado ao nosso calendário, como setembro, outubro. E as festas da primavera, o primeiro e terceiro mês, março e abril. Então, viriam depois 3 outras festas depois dessas primeiras festas. As festas da primavera, que seria trombetas, expiação. E na última festa era a festa dos tabernáculos. Então, o que nós queremos aqui rapidamente colocar, já falamos um pouco sobre isso, mas o calendário judaico, né? O calendário judaico, ele inicia, diferentemente do nosso calendário, que é o calendário juliano, depois veio o calendário gregoriano, fazendo um ajuste do calendário juliano. Ao contrário dos dois calendários, a contagem inicia a partir da criação de Adão. Então hoje, 2025, nós estamos aqui no ano 5.785. O calendário é similar, né? Um calendário luno-solar, ou seja, a Lua demora 28, tem um período de 28 dias, né, de revolução sobre a Terra, e a Terra, por outro lado, ela tem 365 dias para completar um ciclo do Sol. Então, essas são as bases também do calendário judaico. No calendário juliano e gregoriano há uma compensação. Nós sempre temos a compensação chamada do ano bissexto, para fazer essa compensação de dias em função dessa quebra, né? Porque a Terra ela gira, mas não gira 365 dias cravados. Ela tem uma diferença. Então, essa compensação é feita no calendário nosso como o ano bissexto, né? E no calendário judaico é a compensação através de um mês que eles chamam de Adar 2. Muito bem. Então, a festa de Pentecostes era uma festa especial, como todas as festas de Israel. Elas têm um significado, todas elas tinham um significado profético. Então, ela iniciava, era a última festa do calendário da primeira
primeiro grupo de festas, né? As festas da primavera, e era chamada também de festa das colheitas. Então, na festa das primícias, os primeiros grãos eram colhidos. E na festa de Pentecostes já havia acontecido a chuva, né, serôdia e a chuva durante todo aquele período, né, a chuva da própria colheita. Então, todos estavam ali prontos, alegres, para colher o fruto. E esta festa, como nós falamos aqui, ela encerrava no 50º dia do terceiro mês. Então, era uma festa extraordinária, uma festa notável, porque era uma festa de fartura, né? E isso vai acontecer profeticamente naquela festa de Pentecostes, que aí nós vamos virar um pouco aqui a nossa análise, sair da questão histórica da própria lei e vamos abordar agora o sentido profético, qual a aplicação profética dessa festa para nós nos nossos dias. Kleber, Ricardo. Muito bem. Meus irmãos, conforme o pastor Fábio acabou de dizer, as festas que Israel festejava por uma revelação do Senhor, todas elas têm um significado. E essa festa de Pentecostes, ela tem um significado profético importantíssimo para a igreja, porque foi nessa festa, nesse período, inclusive foram no último dia, quando completou 50 dias após a Páscoa, essa festa de Pentecostes marcou a igreja com o derramamento do Espírito Santo. Então isso não foi um acaso, isso era uma profecia do Senhor Jesus. Ele mesmo disse que a igreja, conforme foi dito aqui no começo, o texto base que nós estamos tomando é o Evangelho de Lucas, mas no livro de Atos dos Apóstolos também o Senhor Jesus ele orienta aos discípulos, aquela igreja que estava iniciando, a permanecer em Jerusalém, porque eles seriam revestidos, aqueles irmãos seriam revestidos de poder. E esse poder nada mais era ou mais é do que o Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então, essa profecia se cumpriu quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Eram quase 120 irmãos que estavam ali reunidos, diz a palavra de Deus, e ouviu-se no meio dos irmãos ali um som como de um vento veemente, e todos eles foram batizados com o Espírito Santo, foram vistas línguas de fogo sobre as suas cabeças, eles falavam em línguas estranhas e profetizavam. Então isso foi um sinal marcante no início da igreja. E isso tinha um significado. Essa festa de Pentecostes tem um significado para a igreja muito grande, porque marca exatamente o início da igreja sobre a face da terra. E ela iria iniciar com esse marco que é o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Pois bem, meus irmãos, como nós estamos vendo aqui, o Pentecostes, na verdade, cumpriu-se a profecia desde Joel, e que o Senhor Jesus também colocou essa profecia, mostrando que receberia poder a igreja e ser testemunha em Jerusalém, Samaria, na Judéia até os confins da terra. Dessa palavra, nós percebemos que inaugura-se uma nova era. A igreja fiel passa a sair cheia do Espírito Santo para testemunhar. Então, o Pentecostes ele se cumpre na vida da igreja, e quando nós dizemos que nós estamos retornando ao Pentecostes, nós estamos valorizando o batismo com o Espírito Santo para dar sequência à obra que o Senhor Jesus deixou para a vida da igreja. Então, pastor Edilson, houve uma pergunta, né? Ou uma afirmação dos de fora. Disseram assim: esses homens estão embriagados. E Pedro tomou a palavra e disse assim: esses homens não estão embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia. Então a descida do Espírito Santo marca até o horário, né? Foi por volta de 9 horas da manhã, porque o horário judeu começa às 6 da manhã. Então 9 horas não era a hora de ninguém estar embriagado, né? E Pedro então ele mostra, porque aqui há uma aplicação profética fundamental para a igreja.
Porque a primeira hora é a hora do Pai, Velho Testamento, a lei, os profetas. Né? E a segunda hora foi o período de Jesus, entre o seu nascimento, a sua morte e a ressurreição. Então essa foi a segunda hora. E a terceira hora é a hora da dispensação do Espírito Santo. Então é um marco histórico na vida da igreja. Profético, né? Né? Exatamente, ele é histórico, porque ele registra e marca um tempo, inaugura como o pastor Edilson disse aqui, um novo momento na história da igreja. Só que ele é profético também, porque o Pentecostes apontava para esse momento. A festa, que se repetia todos os anos, era uma repetição. Olha, o Espírito Santo vai descer. No outro ano, o Espírito Santo vai descer. No outro ano, o Espírito Santo vai descer. E o povo não entendeu isso. O cristianismo não entendeu isso. Mas os apóstolos entenderam porque eles foram instruídos pelo Senhor e eles alcançaram a revelação e puderam, ao falar do Espírito Santo, da dispensação, o que aconteceu de maravilhoso? O Espírito Santo desceu sobre eles. Né? Então, e houve, não só no meio dos apóstolos, mas de todos que ouviram e creram, o Espírito Santo desceu sobre todos. O que mostra que, para se receber a bênção do Espírito Santo, é só crer no Senhor Jesus e abrir o coração e deixar o Espírito Santo colher a sua vida. Ou seja, o que é colher? É tirar do mundo e trazer para a igreja de Jesus, que é uma ação, vamos dizer assim, exclusiva do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, olhem bem, observem bem, sem o Espírito Santo, até os apóstolos estavam com medo, escondidos, com medo dos judeus. Mas quando o Espírito Santo desceu, a primeira coisa que eles perderam foi o medo, né? Porque eles foram revestidos de poder. E, pela unção do Espírito Santo, tiveram coragem, anunciaram, e o Espírito Santo confirmou a palavra da boca deles. Tem um aspecto pontual que me chama muita atenção nesse derramar do Espírito ali, porque a palavra nos fala que havia povos de muitas línguas ali, de vários povos, de várias nações que estavam ali em Jerusalém. Exatamente. E a palavra, o texto bíblico fala que todos ouviram nas suas próprias línguas, quer dizer, a interpretação que o Espírito Santo deu a cada um foi na sua própria língua, para que todos pudessem entender. Quer dizer, uma maravilha que o Senhor operou, um sinal extraordinário, né, da graça, do poder do Espírito Santo, e como realmente o Espírito Santo ele é o agente de união, né, que ele traz todo esse conforto e a unção do Espírito na comunhão. Uma coisa importante de falar, pastores aqui da mesa e irmãos que estão nos assistindo, esse derramamento do Espírito Santo, ele não acabou ali, ele não se encerrou ali, porque a festa de Pentecostes, nós estamos tratando aqui de assuntos proféticos, as profecias bíblicas. A festa do Pentecostes, ela durava 7 semanas. A igreja, nós estamos estudando isso no livro do Apocalipse, ela tem 7 períodos na face da terra, as 7 cartas, as 7 igrejas. Então, esses períodos proféticos que a igreja viveu até aqui, está vivendo até aqui, só vai encerrar essa festa do Pentecostes, só vai encerrar quando se der o arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar, o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, esse Espírito Santo que foi derramado lá no Pentecostes, lá atrás, 2000 anos atrás aproximadamente, ele vai continuar exercendo a sua função, que é revestir a igreja de poder, como o pastor Edilson acabou de dizer, concedendo dons espirituais à igreja, porque uma igreja tem que ter os dons espirituais, precisa ter os dons espirituais. Uma igreja sem dons espirituais não vai ser arrebatada pelo Senhor, porque não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Então aqui não. A nossa luta diária é fazer parte da igreja que vive o Pentecostes, que não se afastou do Pentecostes, não derivou do Pentecostes, não desviou do Pentecostes, mas ela está no mesmo caminho, dos irmãos do passado até os dias de hoje. O fato que é importante, que é profético, é que esse derramamento do Espírito Santo, ele nunca deixou de existir. Ali foi o primeiro marco.
é a caminhada, a saída da igreja. E o que nos chama a atenção é que Pedro, quando recebeu ali aquela bênção, eram quase 120 pessoas, todos foram batizados ali com o Espírito Santo. Mas quando Pedro recebe ali aquela bênção, ele toma a palavra. E ele vai falar exatamente lá de Joel, quase 700 anos antes. Ou seja, quem que mostrou isso para ele? Foi uma operação do Espírito Santo também, porque ele fez a primeira mensagem, ali a mensagem que Pedro deixou, foi a mensagem de Joel, porque era um marcador profético que estava registrado lá 700 anos antes, daquele momento que eles estavam vivendo, e que estava sendo cumprido ali, a profecia estava sendo cumprida. E a palavra que é deixada ali é arrependei-vos, porque era agora um novo momento. Era aquilo que o Espírito Santo haveria de fazer. Aquilo que o pastor Edilson colocou, muito interessante, porque eles falavam em línguas, ali a variedade de línguas, e a interpretação foi dada a cada um. Existiam povos ali de todas as nações, né, porque era uma festa em que haviam muitos prosélitos, né, aqueles que se converteram ao judaísmo sem serem judeus. E estava todo mundo reunido ali, árabes, cretenses, da Lídia, em todos os lugares ali próximo do Egito, e cada um recebeu na sua própria língua. O que o senhor estava mostrando ali naquela primeira festa, naquele primeiro momento, era a forma que o Espírito Santo iria operar. Iria operar no coração, individualmente, na vida de cada um. Porque a interpretação ali falava exatamente daquilo que o Espírito Santo ia falar individualmente para cada um, para mostrar o valor dessa festa, a bênção dessa festa e aquilo que o Espírito Santo tem para a vida do homem. Por isso que quando Jesus fala e deixa um registro antes da sua ascensão aos discípulos, o texto que nós lemos, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. E como os pastores aqui mencionaram, né? Ninguém tinha ideia, de certo, daquilo que ia acontecer. Mas eles estavam ali em oração, estavam ali lá no cenáculo, orando, clamando ao Senhor, quando de repente veio esse momento especial. E não será diferente, né? Para nós, porque nós estamos vivendo a última hora também, né? Vai ser uma surpresa para o mundo, né? Mas para nós, para a igreja fiel, não vai ser uma surpresa o momento que vai vir, que é o arrebatamento. Da mesma forma, o Senhor vai operar uma bênção tamanha na vida da igreja, né? Que nós não vamos, até de certa forma, entender a dimensão dessa festa. Nós sabemos que a dimensão da festa eterna, né? Os nossos olhos, nossos ouvidos, nada consegue medir. Mas é o que Deus tem preparado para a vida do seu povo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem. O Pentecostes inicia com o derramamento do Espírito Santo, mas vai ter um encerramento, né? O encerramento é com o arrebatamento da igreja, quando a igreja vai ser retirada e junto com ela o Espírito Santo também. E a oportunidade ainda, a porta está aberta, né? Glória a Deus. A porta está aberta. Glória a Deus. A grande oportunidade que o Senhor tem deixado nessa última hora para cada um de nós, né? É a porta que está aberta, mas que um dia vai fechar. Mas como na parábola o Senhor falou, né? Ainda há lugar. Glória a Deus. Há lugar Glória a para Deus. todos ainda nessa obra e na eternidade. Até mesmo lá naquele momento tão dramático, né? Quando o Senhor Jesus foi ressurreto, né? E ele aparece em vários lugares. No caminho de Emaús, os discípulos estavam indo embora de Jerusalém, não estavam nem atendendo o que ele tinha orientado, né? Exatamente. E ele se revela daquela maneira tão maravilhosa, quando ele parte o pão, eles reconheceram. Qual foi a atitude deles? Voltar para Jerusalém. Não tem outra, né? Porque Jerusalém fala da comunhão, fala da posição daqueles que amam o Senhor, que estão vivendo, né, a obra do Espírito também. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Bom, nós vamos continuar com esse assunto nos próximos episódios, né? E vamos entrar nas festas agora de outono, né? Encerramos aqui as festas da primavera e vamos entrar nas festas de outono, que é a expiação, né? Trombetas, expiação e tabernáculo. Continue conosco. Pastor Ricardo. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Kleber. Paz do Senhor. Pastor Edilson. Paz do Senhor.
e nós despedimos de todos com a paz do Senhor.